de Oliveira. As pressões dão resultados e os deputados federais e senadores arrancaram nas últimas 2 semanas pelo menos 4 bilhões e 800 milhões de reais de recursos das emendas parlamentares individuais. O dinheiro da saúde vai para os municípios, mas os parlamentares querem muito mais, como conta agora o Carlos Alberto. Em meio à crise entre executivo e legislativo, com ameaças de derrubada de vetos presidenciais, o governo federal liberou nas últimas 2 semanas pelo menos 4 bilhões e 800 milhões de reais de recursos de emendas parlamentares. Desse volume de verbas, 2 bilhões e 500 milhões de reais saíram nessa quarta-feira e a maior parte do dinheiro tem como destino as prefeituras. Municípios do Ceará estão sendo também beneficiados. A liberação dos recursos faz parte das diferentes etapas de negociação com os líderes de bancadas na Câmara e no Senado que dão sinais de descontentamentos com o Palácio do Planalto. A retenção dos recursos das emendas parlamentares individuais é um dos motivos das queixas, especialmente da ameaça dos deputados e senadores em derrubar vetos do presidente Lula. A liberação das verbas na área da saúde também é uma sinalização do Palácio do Planalto para fortalecer a ministra Nízia Trindade, que tem nos últimos meses o cargo cobiçado pelos partidos do chamado Centrão, que é integrado pelo PSD, PP e Republicanos. O governo resiste a entregar a cadeira de Nízia e tenta segurá-la para não se fragilizar ainda mais na relação do bloco parlamentar que é aliado ao Palácio do Planalto, mas nem sempre é firme na votação dos projetos que interessam à gestão do presidente Lula. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é um jogo de pressão, uma semana quase perdida do ponto de vista da votação de projetos na Câmara e no Senado, diante dessa briga, desse conflito entre os poderes legislativo e o executivo. E nesse quadro, nesse cenário, estão os deputados federais e senadores que querem que o governo federal faça a recomposição de 5 bilhões e 600 milhões de reais, que por meio de veto o presidente Lula excluiu esse dinheiro de emendas de comissão, que são emendas definidas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, com dinheiro para as emendas parlamentares. Os deputados definem qual o destino desses recursos. Nessa briga, nessa corda bem esticada, o Carlos Alberto citou a liberação desse dinheiro, 4 bilhões e 800 milhões de reais, na área do Ministério da Saúde. Uma tentativa da ministra Nízia Trindade dizer para os deputados e senadores: ó, estou trabalhando, não mexam comigo. Luciano de Oliveira, na realidade, é o seguinte: todos os deputados e os senadores, eles têm direito a essas emendas, que são aqueles recursos que são usados para bancar obras, bancar projetos nos seus redutos eleitoral. Claro, com isso, os parlamentares conseguem ganhar mais capital político entre os eleitores. A questão aí é que o governo é quem dita o ritmo desse repasse desses recursos, fazendo aceno ao Congresso quando existem propostas, por exemplo, de interesse do presidente, que precisam dar aquela avançada. Como, por exemplo, semana que vem, tem vários pontos importantes, inclusive vetos, projetos do governo que precisam avançar, que precisam de ter o apoio do Congresso. E aí, por isso que a gente está vendo exatamente esta semana esse avanço do governo, essa liberação, essa mão aberta do governo em autorizar a liberação de emendas, que são utilizadas sim, nesse caso, não tenha dúvida, como moeda de troca em votações, tanto na Câmara quanto no Senado. E a gente percebe... Eu não falo nem em relação a essa linguagem, moeda de troca, jornalista Beto Almeida, porque hoje, claro, que é o jogo de pressão, né? Mas o Legislativo hoje se tornou ainda mais independente do Executivo, porque os próprios deputados federais e senadores aprovaram as emendas parlamentares com aquele dispositivo que se chama emenda parlamentar impositiva, ou seja, obrigatoriamente o dinheiro vai ser liberado para os municípios. A briga nesse momento é porque os deputados e os senadores querem a recomposição desse dinheiro e que a grana seja também liberada neste ano de eleição até o dia 30 de junho. Exatamente, mas o ritmo, quem ainda continua ditando na forma
forma é o governo. Nesse caso específico dessas emendas, por exemplo, o presidente do Senado, que está bem mais alinhado ao governo e ao presidente Lula, não entrou naquela briga do Arthur Lira com o Padilha, com o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. O Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, recebeu, por exemplo, 24 milhões de reais. Só ele. Já o presidente da Câmara, o Arthur Lira, até agora não teve nenhuma emenda repassada ainda. Isso é resultado de quê? Exatamente dessa briga que está existindo, dessa corda esticada que está existindo entre o presidente da Câmara dos Deputados e o governo. O presidente Lula, inclusive, já admite, ele está sendo retaliado. Então, nessa briga toda, é claro, as emendas, elas têm o seu valor, elas vêm para obras, mas a gente sabe como é que isso é feito.